Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bens em Pauta. Para vocês que estiverem aqui conosco, eu peço que participem aqui, tá? Pelo nosso chat e nos informem se o som tá bom, se a imagem está boa, para a gente saber que tá tudo certo aqui, né? Porque nós estamos fazendo esse programa exatamente para você. Nós já fizemos algumas checagens aqui, né? Alguns ajustes, mas a gente sabe que quando é ao vivo, né? Pode acontecer alguns pequenos problemas, tá certo? Mas vamos lá, eu acho que está tudo certo, né? O som tá ok? Ótimo. Bom, você é o nosso convidado especial e nós vamos iniciar aqui com uma breve explicação sobre o que é o Bens em Pauta, tá? Esse encontro que nós fazemos aqui semanalmente com vocês é um evento com o objetivo de tratar de assuntos relacionados à holding familiar, ao planejamento patrimonial da família, tá? Portanto, gente, toda terça-feira, às 19 horas, neste canal aqui no YouTube, você tem um encontro com a gente, tá certo? E nós nos reunimos com os maiores especialistas em holding familiar do sul do Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo, os melhores especialistas do sul. E trazemos informações muito importantes, relevantes para você e para sua família. Para você não perder nenhum detalhe, convido você a se inscrever no nosso canal, tá? Aqui do programa, para que você acompanhe semanalmente todos os nossos programas, tá certo? Ah, e além desse canal aqui, tá? Cada um de nós também estamos transmitindo, que somos especialistas, estamos transmitindo também nos nossos canais pessoais, tá? Ah, olha só, nós pedimos para você se inscrever aqui no nosso canal e se inscrever também nos nossos canais individuais, tá certo? E hoje nós estamos aqui com uma bancada de excelência, tá? E você também deve ficar aqui conosco, que você já vai perceber como é tão importante essas nossas informações. Eu preciso enfatizar aqui que o nosso encontro, ele não é um curso, tá? Ele é uma informação de quem vive a holding familiar diariamente. Somos nós quem, na prática, vivenciamos e trazemos para você, para a sua família, para a família brasileira, soluções para as suas questões patrimoniais. Nós formamos um grande time. Somos especializados em holding familiar e atuamos em todo o Brasil. Nós fazemos parte do Team Holding Brasil, o maior time de especialistas de holding familiar do país, com um pouco mais de 4 mil integrantes. E é claro que, diante dessa grandiosidade, nós nos sentimos extremamente honrados por estarmos aqui, né? Por ter você aqui, por sermos parte desse grande time e por poder trazer para você um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, do nosso dia a dia com a holding, tá? E o tema de hoje ele surgiu de uma dúvida de um seguidor que indagou se era possível ele doar um imóvel para sua filha sem que esse bem ele fosse para o seu genro, que permanecesse integralmente com a sua filha. Então, o tema de hoje é como proteger os seus bens de genros, noras e terceiros. Quais são as estratégias para manter o patrimônio e a harmonia familiar? E nesse nosso encontro, nesse nosso terceiro encontro, eu quero convidar a doutora Ana Miller, que ela vai fazer um geral aqui sobre o tema. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, Fran. Obrigada pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. No último encontro eu não consegui participar, então eu fico muito, muito feliz e lisonjeada de compartilhar essa bancada com essas pessoas, que além de incríveis como pessoas, são também incríveis profissionais. Hoje nosso time está todo totalmente feminino, né? Está faltando o nosso peso masculino, mas enfim, a gente vai hoje desse jeitinho mesmo. Falar sobre uma cláusula que é muitíssimo importante dentro do contexto, eu diria hoje não só do planejamento familiar da família, planejamento patrimonial da família, né, mas do planejamento até pré-casamento, né? E depois a doutora Ângela até vai falar um pouquinho disso com a gente. Então, nós vamos falar da cláusula de incomunicabilidade. E aí, para a gente pincelar um pouquinho, o que é essa cláusula tão falada da incomunicabilidade, né? Que o pessoal gosta de colocar, mas e quando que pode colocar, o que que ela quer dizer, o que ela traz? Então, a cláusula de incomunicabilidade é aquela que determina se os bens amealhados durante o casamento, eles serão ou não comunicados com os cônjuges, né? E aí,
pode ser que eles sejam comunicados, como também pode ser que eles não sejam comunicados. Mas e aí, quem que vai trazer isso para a gente? Quem vai definir se vão ser comunicados ou se não vão ser comunicados? A incomunicabilidade dos bens, ela é determinada pela lei. A lei que determina quando eles são comunicados. Então, nos regimes de casamento, a lei já determina, olha, em determinado regime de casamento, nós teremos sim a comunicabilidade dos bens, ou seja, os bens que foram adquiridos antes da constância do casamento, eles vão ser comunicados entre os cônjuges, ainda que haja uma dissolução patrimonial, ou não serão comunicados. E ela então determina: olha, o regime de separação total de bens, eu não comunico os bens. No regime de comunhão parcial, de bens, eu comunico somente os bens amealhados durante o casamento, e assim por diante. Então, é a lei que estabelece. E a lei também estabelece que na doação, quando o doador vai doar um bem, ele pode instituir essa cláusula de incomunicabilidade nessa doação, significando que a pessoa que receber esse bem por doação, esse bem não vai ser comunicável com o cônjuge, com o seu cônjuge, independentemente se essa pessoa é casada hoje ou não é casada hoje, e independentemente do regime de bens que ela venha a escolher no futuro. Então, bem de encontro com essa dúvida do nosso seguidor, sim, essa cláusula é super importante porque ela gera efeitos importantíssimos para o futuro, né? E aí, trazendo aqui os casos concretos, que nós sempre gostamos de trabalhar com a vida real do dia a dia, eu quero compartilhar com vocês e trazer aqui uma situação que eu passei há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu fui fazer um acordo de sócios e de uma empresa e etc. E lá nesse acordo de sócios, quando eles foram instituir e fazer a integralização das cotas sociais, os sócios institucionalizaram por meio do próprio contrato social uma cláusula com gravame de incomunicabilidade. O que vocês acham disso? É válido? Não é válido porque é a lei que determina quando eu posso colocar a incomunicabilidade. Não há previsão legal de institucionalização dessa cláusula dentro do contrato social. E aí, o que as minhas colegas me dizem? Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com as minhas colegas queridas e com você que está nos assistindo. Eu vou aproveitar e vou pegar o gancho da doutora Ana e vou continuar falando sobre isso, porque entra bem no que eu quero falar. Então, pessoal, no nosso dia a dia, assim como a doutora Ana colocou, nós temos acesso a diversos problemas que as famílias enfrentam em relação ao patrimônio e também em relação às vontades dos componentes do seu núcleo familiar. Porque sim, isso acontece, é muito comum, independente da classe social das famílias, principalmente quando se tem uma doação do patrimônio para os filhos com reserva de usufruto. E por que que isso acontece? Porque normalmente os filhos já têm família constituída e aí os terceiros entram na jogada. E por mais que se tenha a ideia que a doação é feita com a cláusula de incomunicabilidade e que isso vai resolver todos os problemas, que vai proteger o patrimônio para que não se comunique com os cônjuges do beneficiário no caso do divórcio, existem muitas situações em que, mesmo com a cláusula de incomunicabilidade, vai ter problema e para resolver vai ter litígio, sim, e vai parar na justiça, sim, mas sobre isso nós vamos falar na sequência. O que eu quero dizer para vocês, pegando o gancho da doutora Ana, é que se tratando de uma estrutura de holding familiar, que é uma estrutura que permite concentrar a gestão
e a propriedade dos bens da família em uma única entidade jurídica, a história é diferente. Começam as vantagens, porque tudo vai se estabelecendo dentro do contrato social, conforme a vontade dos verdadeiros donos, que são os pais, sem a interferência dos terceiros, sejam eles filhos, sejam eles noras ou sejam eles genros. Ao passo que nós vamos construindo o contrato social, nós vamos estabelecendo camadas de proteção para o patrimônio e principalmente para a família. Veja o caso da doutora Ana, o exemplo que ela deu. E dentre essas camadas, que são um conjunto de cláusulas, está a cláusula de incomunicabilidade como uma ferramenta de quê? Prevenção. Tudo já vai estar estabelecido e esclarecido no contrato social. E, meus amigos, acreditem, tenham a certeza que isso vai evitar desgastes e vai evitar litígios judiciais. Por que que isso vai evitar? Porque por mais que os pais façam a doação das cotas da holding para os filhos, são eles que detêm o poder único e exclusivo sobre aquele patrimônio e sobre aquele sistema. Não vai depender da influência e nem da permissão dos filhos, dos genros e das noras, como eu mencionei. Mas para simplificar a visualização dessa cláusula dentro de uma holding e como ela vai evitar esses desgastes no caso de divórcio, eu também vou trazer um exemplo, porque fica mais fácil da gente compreender. Então vamos lá. Imagine uma família que é proprietária de uma grande fazenda, que é o principal ativo daquela família. Ao criar uma holding familiar ou uma holding rural, os pais transferem essa fazenda para a holding e as doações das ações da holding são distribuídas igualmente entre os filhos. Porém, olha a mágica acontecendo, com a inserção dessa cláusula de incomunicabilidade, se um dos filhos vier a casar e eventualmente se divorciar, as ações que ele possui dentro da holding não serão compartilhadas com o ex-cônjuge. Por quê? Porque isso já foi estabelecido no momento em que se elaborou o contrato social para a constituição desse tema. Por mais que isso não esteja previsto na lei, esse ato faz lei entre as partes. Então, ao adotar uma estrutura de holding familiar com cláusulas como a cláusula de incomunicabilidade, a família não só protege o seu patrimônio, mas também fortalece os laços familiares, previne de conflitos futuros e garante que a riqueza e o legado daquela família sejam preservados para as próximas gerações. Então, eu acho que com o gancho da doutora Ana, eu consegui explicar um pouquinho qual é o benefício dessa cláusula dentro do sistema de holding para a proteção do patrimônio em relação aos terceiros. E como eu disse, que as outras situações que causam problemas seriam tratadas na sequência, eu vou pedir então para que a doutora Franciele nos fale sobre isso e nos traga alguns riscos de não proteger o patrimônio com a cláusula de incomunicabilidade. Por favor, doutora. Obrigada, doutora Cássia. Ficou muito bem explanado já pela doutora Ana, pela doutora Cassiane, né? Então, aqui eu quero falar um pouquinho sobre os riscos, né? Que você corre de você não proteger o seu patrimônio com essa cláusula específica, né? Muitas vezes as pessoas, elas acreditam que por terem feito uma doação de bens aos seus filhos, o patrimônio já está protegido. Mas, olha só, não é bem assim, tá? A ausência da cláusula de incomunicabilidade, ela pode abrir brechas, tá? Para que esses bens eles sejam divididos com os cônjuges, em caso de divórcio ou até mesmo após o falecimento. A cláusula de incomunicabilidade, ele é um dispositivo que impede que os bens doados ou herdados pelos filhos, eles sejam partilhados com os seus cônjuges, né? Sejam eles genros ou as suas noras, tá? Imagina a situação em que após anos de trabalho, tá? E acumulando ali um patrimônio, né? Você transfere os seus bens aos seus filhos, mas você não inclui essa cláusula. Se o casamento do seu filho ou da sua filha chegar ao fim, parte desse patrimônio que você construiu, que é seu, que é da sua família, ele pode acabar parando nas mãos desse cônjuge divorciado.
E isso, gente, não é um risco apenas em caso de divórcio, tá? Em situações de falecimento, onde o cônjuge sobrevivente ele pode ter direito a uma parcela do patrimônio, os bens, né, que foram transferidos sem essa proteção também vão ficar vulneráveis, tá? Então, a ausência da cláusula de incomunicabilidade, ela pode resultar na diluição do patrimônio familiar, que em vez de permanecer na família, ele pode ser transferido a terceiros, tá? E para ilustrar muito bem esse risco, eu quero convidar a doutora Adriana, que ela vai compartilhar um exemplo real vivido em seu escritório. Fala para a gente, doutora Adriana, como que essa questão dessa cláusula fez aí em relação ao seu escritório e seus clientes, quais foram os problemas que eles enfrentaram aí? Muito obrigada, doutora Franciele. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui com vocês nessa noite de terça-feira. Então, eu vou compartilhar com vocês um caso real vivenciado aqui no nosso escritório. Vou utilizar de nomes fictícios para preservar a identidade dos nossos clientes. Então, imagine um casal formado por Júlio e Rosana, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens. Júlio com 65 anos e Rosana com 62 anos. Esse casal ele possui 4 filhos, todos os filhos já casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Júlio havia recebido de herança pelo inventário de seu pai um terreno localizado aqui numa área nobre da cidade de Blumenau. Então, após finalizado o inventário, o imóvel ter sido registrado em nome do pai, Júlio virou para sua esposa e falou: não quero que nossos filhos passem o que eu passei com o inventário do meu pai. Vamos doar nossos imóveis para nossos filhos, para que eles não precisem suportar a dor do inventário quando nós não estivermos mais aqui. Júlia e Rosana, eles possuíam 2 imóveis. O imóvel que moravam e o imóvel que o Júlio havia recebido de herança pelo inventário do pai. Então, foram no cartório de notas dessa cidade e lavraram uma escritura de doação de imóvel com reserva de usufruto. Dividiram igualitariamente, ou seja, cada filho recebeu 20% de cada um dos imóveis. A despeito dos filhos estarem casados pelo regime da comunhão parcial de bens e das esposas pelo regime de casamento não terem qualquer direito sobre esses imóveis, elas precisaram assinar a escritura concordando com essa doação, o que de fato foi feito. Anos depois, uma renomada construtora procurou essa família com uma proposta irrecusável para a compra daquele imóvel que o Júlio havia recebido de herança. Ocorre que, nesse momento, um dos filhos estava em fase de separação. Como ainda não estavam separados documentalmente, a ex-mulher precisava novamente assinar, dessa vez anuindo com essa venda. Então, esse foi o início de uma grande novela. Ela, sabendo da importância desse negócio para a família, passou a fazer uma série de exigências. Sugerimos a essa família a judicialização no sentido de obter uma autorização judicial para lavar uma escritura de compra e venda com a dispensa da assinatura dessa ex-nora. Contudo, a família, com medo de perder o negócio e sabendo dos custos e da demora do judiciário, optou por não judicializar. O ex-marido, então, para poder viabilizar esse negócio, negociou diretamente com a sua esposa. Ele desembolsou 50 mil reais para que ela assinasse a escritura. Ou seja, ele literalmente comprou a assinatura dela. Moral da história: se a família, ao invés de realizar a doação de bens imóveis em cartório, tivesse realizado um sistema de holding familiar, eles não teriam passado por isso. No sistema de holding familiar, os pais eles não doam os imóveis, e sim as cotas societárias. Além disso, essa doação é gravada com uma infinidade de cláusulas protetivas, dentre elas a cláusula de incomunicabilidade. Lá no registro de imóveis, o proprietário do imóvel não são os filhos, e sim a holding. Essa holding, por sua vez, ela é administrada pelos pais. Portanto, eventual venda de imóvel não depende da assinatura dos filhos, muito menos dos genros e das noras. Basta a assinatura dos administradores. Passo agora a palavra para a doutora Ângela. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente, né, nessa terça-feira. E assim como as minhas colegas
já colocaram, eu vou falar um pouquinho também sobre um caso real, preservando também a questão dos nomes, eu não vou citar nomes, mas foi um caso muito interessante que a gente vivenciou, né? E esse caso, ele demonstra a necessidade de que essa cláusula de incomunicabilidade, primeiro, ela seja muito bem compreendida, entendida pelos familiares, né? Assim como foi colocado pela doutora Franciele, inicialmente também pela doutora Ana Miller, no sentido de que as pessoas saibam como utilizar ela e quais os benefícios que ela tem dentro de uma gestão empresarial. Porque quando a gente está falando no planejamento patrimonial, a gente já está no meio dos contratos, né? No mundo dos contratos. E aí a gente tem uma série de questões de liberdade, né? Econômica que se favorece do que a gente não tinha antes, quando nós estamos no direito civil de pessoa física. Nesse sentido, o que que ocorre? Essa foi uma questão de uma família em que possuíam dois filhos, né? E esses filhos, um já estava casado, né? Em regime de comunhão parcial de bens e morava no exterior. E uma filha que residia com a família, no Brasil. E os pais resolveram fazer essa doação aos filhos, não num contexto patrimonial, do planejamento patrimonial, e a nora desse filho que mora no exterior, ela interferiu nessa questão, né, no recebimento dessa questão. Não seria da herança, né, mas no recebimento dessa doação desses bens, fazendo algumas exigências, tá? E isso dificultou muito o trato no procedimento dessa doação, porque ela simplesmente não entendia, ela queria participar disso. E se essa família ela estivesse num contexto de um planejamento patrimonial, primeiro, o conflito seria muito menor, por quê? Porque esse filho, ele já viria ou ele já estaria recebendo informações do que é o planejamento patrimonial e como é que se constrói essa relação entre o matrimônio, entre o casamento e os bens que pertencem à família. Né? Acho que num relacionamento, e hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que os relacionamentos eles são mais líquidos, né? Antigamente eu diria que eles eram mais sólidos, mais consistentes. Hoje toda a sociedade é muito mais diluída no sentido de facilidades, de relacionamentos, e ocorre que isso prejudica também aquelas famílias que possuem bens e querem preservar esses bens no contexto familiar, seja de geração para geração, né, passar para os filhos ou passar para os netos. Tem muitas famílias, todas nós vivenciamos isso nos nossos escritórios, que os filhos já estão muito bem financeiramente, já construíram através do seu contexto educacional ou de uma herança anterior, mas os pais, os patriarcas, que seriam os avós, querem preservar bens para os netos, né? E aí o que ocorre? Se num relacionamento com uma certa dificuldade, onde se tem um genro, uma nora, ou aquela pessoa que é tida como nora ou genro, mas não tem a formalização de um contrato de casamento, acaba interferindo, né, nessa passagem desses bens para os futuros netos ou para os filhos. Então, no ponto que eu quero chegar é no seguinte sentido: o planejamento patrimonial como um todo, né, como as colegas colocaram a holding, e o contrato social em si, que é elaborado, há uma educação patrimonial, principalmente focado no acordo de sócios, né? A cláusula de incomunicabilidade, ela vai estar presente tanto no contrato social quanto no acordo de sócios. E no acordo de sócios, a gente orienta que essas famílias elas comecem ou iniciem com os próprios filhos essa educação matrimonial. O que seria essa educação matrimonial? Nos seus acertos em relação aos relacionamentos, aos contratos, né? Então, seja no sentido de elaborar um contrato de namoro para aquele filho que ainda está num relacionamento recente, mas que já começa a ter características de um casamento,
né? E aí a gente sabe que os julgados que a gente tem favorecem muito esses relacionamentos, os direitos em relação aos bens. Então, fazer uma prevenção em relação a esses futuros parceiros que podem vir exigir um bem é fundamental. A outra questão também seria nos matrimônios futuros, né? Para que as famílias já comecem uma orientação educacional aos seus filhos adolescentes ou aos seus filhos solteiros, né? Para que no momento de contratar o relacionamento entre as duas pessoas, que busquem uma análise jurídica no sentido do que qual é a melhor opção. Hoje a gente sabe, a gente tem o regime de comunhão parcial, nós temos o regime de separação total, nós temos o regime de comunhão universal, né? Então, para nós tentarmos evitar que esses bens cheguem de uma forma mais rápida, assim como a Cassiane colocou antes, né, num litígio, isso pode ser discutido, mas que chegue a esses terceiros. E não só utilizando a cláusula de incomunicabilidade, que é fundamental, mas também que os contratos sejam já previstos. Eu tenho um caso, por exemplo, de famílias que no momento do desenvolvimento do seu planejamento patrimonial, da sua holding, já se estabelece no acordo de sócios, doutora Ana Miller, e depois você pode puxar o gancho no sentido do que você vinha falando anteriormente, que eu acho que é fundamental o seu caso lá de 4 anos atrás, mas se estabelece para aqueles filhos solteiros, eles já pactuam com a família que no momento que adquirir namoro, vai se fazer um contrato, vai lá no cartório e faz um contrato, né, de comunhão estável, de união estável, e já isolando com separação total os bens anteriores. Uhum. Também já se pactua no acordo de sócios que os filhos, ao adquirirem matrimônio, vão optar pela separação total. Por quê? Porque a gente consegue fazer um duplo isolamento em relação ao patrimônio dos pais, aquilo que é da herança deles. E aí depois o amor vai se desenrolar, né? Eu sempre falo para todo mundo assim, amor é amor, bens são bens, não vamos misturar muito as coisas, porque depois só dá conflito. Então, essa educação, no sentido assim, dos contratos, ela é fundamental hoje, e a gestão do patrimônio estabelece isso, né? E, doutora Ana Milha, o que que você acha? Exatamente, eu acho. Na constituição dos contratos, você já traz cláusulas, né? A questão da incomunicabilidade nem sempre vai depender se já foi feita a doação das cotas ou não, né? Porque a incomunicabilidade ela vem com a doação, é o do Instituto da Doação, mas em relação à questão de você gravar, por exemplo, a obrigação do sócio de não casar em outro regime que não seja de separação de bens, sob pena até de exclusão por justa causa no acordo de sócios, né? Eu acho assim fundamental, a gente tem visto muito isso. Inclusive, em algumas famílias que a gente atende, eles já perguntam, né? Olha, eu tenho esse contrato aqui, eu posso casar nesse regime? Então, eles já fazem essa abordagem até antes mesmo do casamento, né? E por que que você vai levar para discussão uma coisa futura que você pode prever hoje? Que você pode já deixar estipulado, deixar consolidado e de uma forma muito bem amarrada, muito bem suprimida, né? Que não seja passível de litígio. Não tem por que você não fazer hoje e deixar para um possível litígio amanhã, né? Então, tem que ter. E eu peguei um outro caso também esses dias, que fica muito ruim quando você tem que consertar uma coisa que já foi feita antes, né? Então, eles fizeram uma doação, mas sem cláusula de comunicabilidade. E aí e essa doação, ela não foi exatamente, é aquela doação para fugir do imposto, mas que na prática os patriarcas continuam, né, com a posse, controle e propriedade de fato dos bens. E aí então e agora, o que que a gente faz, né? A gente pode ir lá assinar e só os filhos assinarem? Não. Tem que ter os cônjuges. Ah, mas aquele filho, ele não está muito bem com a esposa, eles estão se separando. Então, assim, você trazer para uma conversa, né, de assinar documento, né,
para corrigir uma falha que houve no passado, de algo que a situação mudou agora, né? Então vamos fazer tudo certinho aqui, né? Eu acho que é bem nesse contexto que a gente precisa sempre refletir na prevenção. E é muito rico isso, essa troca de informação, porque esses dias eu até estava conversando com uma amiga, advogada também, né? E nós conversamos sobre isso. Às vezes até mesmo no nosso meio, para nós ainda também era obscuro isso, né? Para quem não tinha muito, principalmente essa formação nessa parte aí empresarial, era só aquele direito de família normalzinho, tradicional. A gente segue dos nossos pais. Os nossos avós era comunhão total, né? Era comunhão universal de bens, né? Depois tem o regime obrigatório de comunhão parcial de bens. E muitas vezes aquilo, né, que a doutora Ângela falou, se só se pensa no amor, não pensa no patrimônio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, essa educação é muito interessante, né? As pessoas saberem esse conhecimento. Então, assim, esse levar o conhecimento, a pessoa adquirir esse conhecimento, começar a pensar, analisar mesmo com outros olhos, né? Eu acho que aqui o nosso objetivo aqui, eu acho que está sendo muito bem alcançado, né, nesse ponto. Até, doutora Franciele, nesse sentido, o que que acontece, né? Dessa educação, eu tive um caso recente também de uma família que veio para fazer o planejamento patrimonial e o genro, foi um dos impulsionadores, tá? Ele que impulsionou a família, né, a fazer, veio junto, participou. E aí, numa dessas reuniões, eu explicando as cláusulas, inclusive a cláusula de incomunicabilidade, e aí eram 4 filhas, né? Veio um genro apenas porque 2 eram solteiras e a outra o marido não pôde participar. E no caso, o genro que participou, eu explicando as cláusulas, ele disse: não, mas a nossa família, isso nunca vai acontecer. Você não se preocupe, porque nós somos uma família unida, nós sabemos cuidar um do outro e tudo mais. E eu coloquei: olha, mas é uma cláusula que a gente faz questão e tem que ficar tudo certinho. E eles concordaram, a família toda concordou, foi assinado os contratos, foram assinados, foi assinado o acordo de sócios, arquivado, né, na sede da empresa, registrado, tudo certinho. E aí, depois do sistema pronto, 8 meses depois, uma das que coordena o patrimônio da família me comunicou que havia ocorrido um divórcio na família, uma separação de fato. E aí a minha pergunta foi: espero que não tenha sido quem participou. Sim, E foi justo essa era. pessoa, né? Então isso é extremamente comum. Por mais que a gente ache que não ocorre e tudo mais nesse momento, lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, os relacionamentos se modificam, as pessoas se modificam, né? E aí a gente não pode modificar muito os bens. E aí que vem essa questão. E aí, quando tá tudo bem, né, doutora? Igual você falou, quando tá tudo bem, é fácil. Então tá tudo bem, vamos Por ali, vamos sentar isso. e vamos fazer isso. A partir do momento que os conflitos entram, né, que o litígio entra, a gente já sabe que os ânimos já não são os mesmos de quando se estavam tudo É bem, que né? vira aquele meu bem, meus bens, né? Fica mais ou É, menos assim. E a gente não sabe as interferências externas que existem, o que está por trás, né? O que está nesses relacionamentos que se foram. E o que a isso gente até também. que a gente fala muito de que a melhor hora de fazer esse tipo de prevenção é quando está tudo bem. Porque Exato. se hoje está tudo bem, depois as coisas se modificam e o tempo, as questões externas, outras pessoas influenciam. A gente nunca sabe o que pode acontecer. É. Doutora Ângela, deixa eu só compartilhar uma coisa. Agora, ouvindo a senhora falar, é tão Senhora bom não, né? Senhora não, né, Cassiane? Esses dias eu já disse ver que a eu passei dos doutora 40, falar. então, por favor. Ver a doutora falar, a gente vê que as pessoas estão construindo, ainda que não seja, não tenha havido essa quebra de tabu. As pessoas estão construindo e estão buscando isso, porque eu também tive uma situação. Eu estou constituindo uma holding nesse momento onde são 2 filhos, um solteiro e um casado, e também está sendo estabelecido tudo na santa paz, porque está todo mundo bem. E eu tive uma situação também
onde o genro, que no caso veio conversar comigo para fazer a holding dele, mas no meio da nossa conversa, eu explicando tudo isso na sessão de viabilidade, ele me disse assim: eu vou falar para o meu sogro vir conversar contigo. Porque ele, genro, entendendo a situação para ele, inclusive com as cláusulas, vou pensar, vou dizer para o meu sogro vir falar contigo. A coisa tá evoluindo, tá melhorando. E isso é muito bom a gente Muito perceber. bom, muito bom. Exatamente. E também nesse sentido dos contratos, né, de casamento, muitas vezes, devido à cultura que a gente veio dos nossos pais, os meus pais, por exemplo, são casados no regime de comunhão universal. E é muito comum os casais com mais de 50 anos terem esse regime. E foi incutido na cabeça dos filhos que era um regime excelente, né? Que havia uma proteção nessa comunhão universal e tudo mais, e a gente passou a ter essa ideia de regime de casamento e depois do parcial. E a separação total, ela foi vista como um repúdio em relação ao relacionamento. Só que a gente tem que entender que a separação total, ela não impede que o casal que opta por esse contrato construa junto. E no momento de comprar, vamos citar, por exemplo, um terreno, eles podem colocar a compra conjunta. E aí eles se tornam sócios, como qualquer outro regime, né? O regime da comunhão parcial, né? Ou da universal. Então, é uma questão mesmo de conhecimento. Só que a separação total, ela vai nos isolar do quê? Da herança, principalmente, né? Uhum. Você sabe O que é que, justo, né? O que é justo, Lógico. porque vem transmitindo dos pais para os filhos, dos pais que já receberam dos seus pais. Eu, particularmente, acho que isso seja justo. E ao, não, e ao mesmo tempo, agora só eu vou falar, pegar o gancho aqui que a doutora Cassiane colocou, e ao mesmo tempo, olha só que interessante, esses dias uma seguidora me perguntou e se a família, e se a minha mãe, ela quiser favorecer um genro. Eu disse, pode favorecer o genro no contrato, né, social, no acordo de sócios, porque ao mesmo tempo que a gente tem aquela prevenção em relação a genros e noras, a gente pode ter aquele genro, aquela nora que está na família há muitos anos e que é considerado como um filho ou uma filha. Então, ao exatamente. mesmo tempo que existe essa proteção, existe também o favorecimento, né, nos contratos. Que seria até no caso de separação total de bens, a matriarca poder querer falar, nossa, eu reconheço o quanto esse genro é bom na minha família e tal, então quero deixar uma parte para ele, já que o regime dele é de separação, mas eu acharia justo, né, que ele recebesse uma parte. Então, a recíproca inversa também é verdadeira. Né? E o que Exato. a Cassiane estava falando, né, que eu acho justo, e que ela acha justo e eu também acho justo, inclusive eu acho que foi em 2012, veio um casal fazer um aconselhamento de. Eles tinham muitas questões empresariais, tinham questões de ambas as famílias, né? E o cônjuge, o esposo, ele era administrador sócio de uma empresa que tinha risco, né? E então, tinha uma série de questões, então eu, né, aconselhei a fazer o casamento na separação total de bens. E eles, como assim, separação total? Parece uma coisa assim, tipo, que o casamento, né, antigamente, parecia que o casamento não era casamento se fosse na separação total. Ele era estigmatizado, existia ficava Um ali tabu em relação a um isso. tabu, né? E hoje em dia não. Na verdade, eu acho que logo menos o regime da separação total vai ser o mais usual, né? A gente passou de um de comunhão universal para um de comunhão parcial, e logo menos eu acredito que a evolução do direito das coisas, das amealhações de patrimônio, elas vão conduzir para um regime normal de separação de bens. Exato. E aí tem mais esse, né? Daria mais um tema aqui, né? Que seria essa questão aí do contrato de namoro, que as pessoas também estão olhando aí com outros olhos, né? Agora que como disse muito bem aqui a doutora Ângela, essa questão aí as famílias já têm, né? Hoje em dia já têm seus patrimônios, hoje em dia.
essas famílias, esses namoros já não são mais como antes, né? O namoro, malemar começa, já está todo mundo junto, ou seja, já vira uma união estável ali. Ô, Leva um outro tempo Franciele, também, porque a união estável não precisa necessariamente estar morando junto, né? Então, tem eu muita tenho um coisa que a gente amigo, fala. Oi? tem um amigo que ele fala assim: sábado à noite, pego o meu contrato de namoro e saio. E Isso vai aí. assinar, né? E saio com ele debaixo do braço, eu levo a pastinha com o contrato de namoro. Porque é isso, né? Assim, hoje em dia as coisas estão muito líquidas. Muito lindo. Então, os relacionamentos são mais líquidos, né? Estamos numa outra geração, em outras fases. Então, as situações jurídicas também são moldadas aos costumes, ao que a gente vivencia hoje em dia, né? Por isso que seria o mais interessante, seria um aconselhamento prévio, né? A pessoa antes de namorar, antes de casar, e ali se aconselhar, tirar uma, né? Tirar suas dúvidas ali com o advogado, que Ah, tudo com certeza. preventivo é mais fácil, né? As pessoas acham que o advogado é só na hora que o negócio está pegando fogo, e não é bem assim. A gente consegue resolver muita coisa preventivamente, né? O pessoal da área da É, saúde fala que prevenir é melhor que remediar, né? Mas eu diria que na advocacia prevenir também é melhor que Também. remediar. Verdade. é por isso que se a gente conseguir unir, né, a cláusula de incomunicabilidade, mais uma educação patrimonial no sentido dos relacionamentos do matrimônio, aí sim a gente vai estar falando, né, da perpetuação do legado no contexto familiar de uma forma muito mais significativa. Uhum, muito mais significativo. O benefício da holding vai muito além da holding, né? Vai essas informações, são informações adicionais que as pessoas não pararam realmente para pensar, analisar e que hoje faz parte da realidade da família, né? Uhum, Essas questões, né? exatamente. É Bom, como doutoras, mais alguma colocação? Alguém tem mais alguma colocação para pôr aqui? Foram contribuições maravilhosas hoje à noite. Alguém tem mais? Eu adoro exemplo, adoro vida real, né? A gente foram vida trazendo real várias vidas é muito reais, então legal, a né? gente sempre se identifica com alguma, né? Sim, não, e traz. A gente consegue, né, explicar para você que está ouvindo a gente aqui como que no dia a dia a gente pode contribuir para prevenir as coisas do dia a dia, né, da sua família, enfim, eu acho que isso é muito positivo. E as Legal. famílias, elas se identificam com o caso prático, né? É muito, né, gera uma conexão, uma identificação muito maior, né? Porque Eu às falo vezes que até Jesus ele explicava por parábolas, né? Que quem dizer fatos, né? Né? exatamente. Histórias. Então, por que não a gente trazendo aqui esses fatos? Acho que fica muito mais quando a pessoa consegue entender melhor, né? É, Gente, então eu acho que é isso, né? Eu acho que agora nós podemos ir indo para o final aqui. É uma conversa rápida, não queremos nos estender muito, e o nosso objetivo aqui do nosso canal é difundir informação, né? O assunto planejamento patrimonial ele está muito mais acessível, porque profissionais como nós, né, que fazem parte do time Holding Brasil, estão comprometidos a levar informação para vocês, através de palestras, através de seminários e nas próprias redes sociais, que é o que nós fazemos todos os dias constantes aqui. Temos a nossa rede aqui em comum, Bens em Pauta, e também cada um de nós tem a sua rede social particular e estamos sempre aí trazendo informações para vocês. E através aqui do Bens em Pauta, nós queremos mostrar para a população brasileira que a holding ela está na lei e que você pode lançar a mão dessa solução para sua família. Então, já quero deixar aqui o meu grande abraço, o meu obrigado a todos os meus colegas aqui hoje, né, que estão aqui. Foi uma honra participar aqui com vocês, sentar a essa mesa com pessoas tão brilhantes, com mentes que estão sempre buscando a melhor forma de trabalhar. E olha só, olha você que está me ouvindo, não se engane, tá? Você que está assistindo aqui. Eu sempre falo, a gente está toda semana, nós estamos reunidos semanalmente para debater sobre esse assunto de planejamento patrimonial da família. Mas a gente aqui, esse grupo aqui, faltando o Dr. Luiz, esse grupo seleto aqui, maravilhoso, nós também temos um grupo no WhatsApp em que a gente, toda vez que tem alguma questãozinha ali batendo, deu uma dúvida, né? Nossos clientes têm uma solução além dali do time, tem a solução do pessoal aqui. A gente entra em contato, ó, manda ali, está acontecendo isso, me ajuda. Por quê? Pensar junto, né? Caminhar junto é muito melhor do que seguir sozinho, não é verdade? E eu já Isso quero é deixar aqui verdade.
para você que está me assistindo, para estar com a gente na próxima terça-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 19 horas, tá? E quem está chegando aqui hoje, fica também o nosso convite para você entrar no nosso canal no De Vez em Pauta, se inscrever, assistir as lives passadas, tá? Tem mais lives. O canal é novo ainda, mas tem informação ali super relevante, tá? Que informações que já foram transmitidas, super importante, vale a pena, tá bom? E não deixe de compartilhar também esse vídeo com todos que você ama esse conteúdo e todos os conteúdos do De Bens em Pauta, pois eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua família e na família das pessoas que você ama. Tá joia? Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero te encontrar terça-feira às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.